Olá, você que está acompanhando aí a nossa live gravada, você que está com a gente agora ao vivo. Muito bom ter todo mundo aqui nesse feriadão, né, para poder conversar um pouco sobre cerveja, e principalmente sobre como escolher cerveja num restaurante ou num bar, né? É bem difícil, às vezes é bem complicado você chegar num bar e ter aquele cardápio gigantesco, com aquele tanto de opção, né? Aquele tanto de marca diferente, de estilo, e vem aquele monte de informação, né? É até uma das reclamações que o pessoal fez muito aqui pra gente na caixinha de perguntas que eu abri durante essa semana. Eles acham às vezes que o cardápio tem informação demais, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de escolha, e é uma live também que ajuda muito quem tem bar, os donos de bar, os donos de restaurante, que às vezes querem, né, oferecer um produto diferente aí para o cliente e também não sabem como fazer isso da melhor forma, né? Não estão ouvindo ali o que o usuário quer, o que o cliente deseja, e aí acabam fazendo essa confusão toda. Então, quem nunca, né, chegou num bar, quem nunca chegou num bar, na porta de um bar, viu lá aquele cardápio gigantesco e falou: meu Deus, o que que eu faço, né? Meus amigos, eles são muito sortudos nesse quesito, né, de bar e afins, porque toda vez que eles vão a um bar que é um pouquinho diferente, que tem um cardápio diferente, né, eles costumam me mandar foto. Aí manda foto pelo WhatsApp, né, pelos aplicativos de conversa. A hora que eles mandam essas fotos do cardápio para mim, eu, como um bom amigo, né, e bom sommelier, faço esse trabalho para eles. Falar assim: não, começa pela tal bebida, depois você vai para outra bebida e você vai pulando, né? O Igor mesmo, que acabou de entrar, faz isso direto, né? Ele sempre que está num bar diferente, ele me liga e fala: olha, tô com essas cervejas aqui, começa por onde, né? E aí eu vou lá e monto para ele uma sequência. Geralmente eu já conheço o estilo, o que ele gosta, então fica bem mais fácil para fazer isso, né, do que fazer isso aleatoriamente. Ah, começa por tal estilo assim do nada. Eu conheço o gosto dele, sei o que ele gosta de tomar, então isso acaba facilitando, né, na hora de fazer essa escolha do que fazer, do que beber no bar. Mas tem umas regrinhas que a gente consegue usar a partir do seu próprio gosto, que você vai conseguir ver, e eu vou contar essas regrinhas hoje, né? A primeira coisa, assim, que eu quero falar é sobre a dificuldade, né? A dificuldade para escolher uma cerveja, né? Seja por falta de informação, seja por falta de conhecimento próprio, né, sobre a cerveja, sobre os estilos que estão ali. Você tem várias dificuldades e tem coisas que ainda podem atrapalhar ainda mais. Você tem bar ainda que escreve o nome do estilo errado, você tem bar que coloca informação demais ou informação de menos. E aí a pessoa acaba ficando sem saber se aquela bebida ali vai ser boa para ela ou não, se ela, né, tem gosto de que essa cerveja. As pessoas ficam às vezes muito com essa dúvida, né? Então, antes de falar um pouquinho dessa dificuldade da escolha, né, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da carta de cerveja. A carta de cerveja é algo que o sommelier ajuda muito o dono do bar a fazer, que é montar uma forma que você tenha ali cervejas especiais para oferecer dentro desse bar, né? E que essas cervejas especiais elas possam de alguma forma complementar o cardápio que está sendo oferecido ali. Então, se o cara tem um restaurante, o cara tem um bar, e ele já está oferecendo ali as cervejas de massa, né, as cervejas consideradas de massa, para poder atrair sua clientela, ele pode também oferecer outras cervejas, as chamadas cervejas especiais, e aí para isso ele pode montar uma carta de cervejas. Aí você vai me perguntar assim: Gleison, precisa ter 20 tipos de cerveja para poder montar uma carta de cervejas? Não. Você pode montar uma carta de cerveja, por exemplo, com poucas opções. Você pode ter as 3 opções ali que mais saem, né, de acordo com a sua clientela, por exemplo, e a partir dessa montagem dessa carta de cerveja, você começa a oferecer ali um serviço diferencial para quem vai até o seu bar. Então, o que que acontece? Hoje em dia, as pessoas elas não fazem muito a carta de cerveja. Ou elas fazem uma carta de cerveja muito mal feita. E é isso, em vez de ajudar o dono do bar e ajudar o cliente a beber melhor e a consumir de forma, né, consumir mais e de consumir de forma melhor, ele acaba perdendo as duas coisas. Ele perde a venda, porque o cara, na dúvida do que ele vai tomar, e ele tá vendo lá aquele preço alto de uma cerveja que ele não conhece e não tem muita informação sobre ela, ele vai para a cerveja que ele conhece. Ele vai tomar a Heineken do dia a dia, a Skol do dia a dia, a Antártica do dia a dia. Ele vai acabar optando pela cerveja que ele já conhece com o preço que ele está acostumado a pagar. E aí ele deixa de experimentar alguma outra coisa, né?
O que acontece então no caso do bar? Então, primeiro para o dono de restaurante, invista numa boa carta de cerveja. Chame um sommelier de cerveja para poder fazer essa carta para você, e ele também vai levar em consideração, o bom sommelier vai levar em consideração o fato de você, qual é a logística de estilos que você que vão sair mais no seu bar, né? Então, o que acontece? Muitos restaurantes, você não tem como manter um sommelier de cerveja. É um custo alto, né? O restaurante, às vezes, já tem um custo com sommelier de vinho, então ele vai manter mais um outro sommelier ainda de cerveja. Mas então faz um treinamento, né, de brigada. Se o dono do bar fizer um bom treinamento de brigada, que é o que a gente chama quando faz aquele treinamento com os garçons, ele vai conseguir fazer uma venda melhor dessa cerveja e vai conseguir levar mais informação para o cliente quando ele estiver ali na dúvida, quando ele estiver olhando o cardápio de cerveja, né? Outra coisa que é muito importante também, se você não quiser imprimir um cardápio muito grande ou deixar um cardápio mais maleável que possa modificar de tempos em tempos, usa um QR Code. Né? O QR Code ele é bacana, por isso você pode botar um cardápio básico só com os nomes das cervejas e os preços no seu cardápio normal, para não ter uma coisa desproporcional ali do seu restaurante ou do seu bar, mas coloca um QR Code junto, e nesse QR Code você vai atualizando. Ali você tem as informações sobre o estilo da cerveja, sobre o tipo de harmonização que pode ser feita ali com aquela cerveja, ou seja, você vai colocar. Neste caso, você pode colocar, por exemplo, você tem lá 3 cervejas que você está vendendo, que são cervejas especiais. Você pode mostrar como que essas 3 cervejas, elas harmonizam bem com os pratos, né, que você vende no seu restaurante. Ó, você pode falar, olha, para o bolinho de bacalhau que a gente vende aqui, a cerveja A, B e C são cervejas que vão ficar super bem, que vão harmonizar com esse prato. E você consegue fazer isso com a ajuda do sommelier para ele poder montar isso e facilitar para o cliente quando ele for escolher uma cerveja. Assim ele vai ter uma noção melhor do que ele está comprando, do que ele está bebendo, né? Você também pode fazer algum tipo de comparação. Se você pensar nos tipos de cerveja, né? Vamos falar então agora dos tipos de cerveja que não podem faltar num bar, né? Se você quem frequenta bar sabe exatamente o que bebe, o estilo de cerveja mais vendido e mais consumido hoje no Brasil é a cerveja tipo Pilsen ou cerveja tipo Lager. São semelhantes ali, tem uma diferença aí no amargor, mas são as cervejas mais consumidas, não só no Brasil como no mundo. Outro tipo de cerveja que é muito consumida e que vale a pena investir para quem tem bar é a cerveja do estilo India Pale Ale, a famosa IPA ou IPA, para quem não quer falar o nome em inglês, né? São os 2 estilos de cerveja que vendem bem, são cervejas que o público já está acostumado, então você pode investir nesse tipo de cerveja e nas suas variações aí, caso o seu público seja um público cervejeiro. Então, se você vende para muita gente que gosta de cerveja especial. Então você pode vender, por exemplo, uma Pale Ale, aí você pode aumentar um pouquinho, colocar uma Amber Lager, que é uma cerveja Lager, mas um pouquinho mais avermelhada, né? Você pode investir em vários tipos de cerveja, a partir desses estilos e ir aumentando, né, a sua carta de cervejas aos poucos. Tem um comentário aqui, o Renan está dizendo pra gente que cerveja boa é a cerveja gelada, e ele tá certo. Só não pode ser muito gelada, tá, Renan? Porque senão a coisa fica errada, você vai acabar tomando alguma coisa que você não sabe nem o que é. Vai congelar sua papila gustativa, né? Mas esse a temperatura da cerveja é um papo para uma outra live, né? Mas você está certíssimo. O bar também, que não adianta ele ter uma carta bem feita, uma carta de cerveja, um cardápio muito bem organizado, com todas as informações, com tudo certinho, se ele não tiver uma cerveja na temperatura certa. Não adianta. Você chegar lá, o cara tá com uma cerveja quente ou uma cerveja completamente fora da temperatura, né, que ele vai servir. Pedir para o cliente ir embora e mudar de bar, né? Vamos falar então um pouquinho dos passos aí para escolher uma cerveja no bar. Eu vou colocar uma ajuda aqui, que eu fiz uma telinha para a gente começar, porque o que acontece? Você chega num bar, geralmente, você dá de cara aí com esse cardápio, né, que está aí embaixo. Se vocês não estiverem vendo, eu diminuo um pouquinho a quantidade de comentários e a gente consegue ver melhor, né? O que acontece? O cara, quando chega no bar, primeiro você tem que escolher com o que você está com vontade de tomar. Tem dia que eu chego no bar, por exemplo, e tô com vontade de tomar uma cerveja escura, uma stout. Tem dia que eu chego no bar, eu tô com vontade de tomar uma IPA. Então, você tem que partir primeiro, para você saber como é que você vai escolher uma cerveja no bar, você tem que saber também o que você quer beber, né? Por onde você quer começar a beber. É importante saber que se você já começar com uma cerveja muito forte,
em termos de sequência, fica mais difícil para você completar essa harmonização, porque se você já começa com uma cerveja que tem, igual tem aqui desse exemplo, tem a Belgian Blonde, tem 7% de álcool. Depois, quando você vai mudar para uma cerveja mais fraquinha, de 5%, você não vai sentir nem o amargor e nem o álcool que está nessa cerveja. Às vezes não vai bater legal. Então é bom você pensar sempre também numa escadinha, qual você quer começar e vai subindo um pouquinho, né? Esse tipo de cardápio, por exemplo, que é um cardápio, né, que a gente chama, é um cardápio de giz, né, ele tem todas as informações que a pessoa precisa saber de forma bem reduzida, né? Então você tem lá assim, o estilo, qual o estilo que tem aquela cerveja, ABV é a quantidade de álcool, IBU é uma referência para você ter uma ideia do amargor da cerveja, né? Então, nesse quadro de giz aí, por exemplo, a Witbier, que é super fraquinha, uma cerveja quase sem amargor, ela tem um IBU de 8. Se você olhar uma American IPA, ela está com um amargor de 67, ou seja, é uma cerveja que está bem mais forte do que uma Witbier, né? Uma Pilsen, geralmente essas cervejas comerciais, elas têm ali de 5, 6, elas quase não têm amargor, porque é o processo, né, pelo qual elas passam que deixa a cerveja desse jeito. Então, nesse tipo de experiência, você vai chegar no bar e vai bater o olho no cardápio, você vai falar assim, olha, deixa eu ver se eu conheço aqui alguma coisa. Aí você dá uma olhada ali, você está vendo assim, ó, Little IPA eu não conheço, mas IPA eu já tomei, então posso começar por essa aí. American IPA, também posso não ter tomado uma American IPA, mas posso ter tomado uma India Pale Ale tradicional. Então, são estilos que você está vendo ali que são semelhantes aos que você já tomou. Isso pode te ajudar a experimentar um pouquinho de cada cerveja, né? Uma outra dica que é muito importante é você conferir se o bar oferece uma régua de degustação. O Renan está dizendo aqui, antes de falar um pouquinho da régua de degustação, ele está dizendo que Belo Horizonte tem vários bares com esse tipo de cardápio, né, que ajuda aí na hora de escolher a cerveja. É um cardápio muito legal, Renan, esse cardápio de giz, e eu vou falar dele especificamente mais para frente, mas é um cardápio muito bom porque ele facilita tanto a vida do comerciante, né, que está ali, dono do bar, porque ele consegue trocar isso de forma mais rápida. Então ele tem um barril de uma cerveja, aquele barril acabou, ele pode simplesmente apagar e colocar o barril novo, né, no lugar. E também ele é mais fácil para poder organizar as informações, né? Todo cliente chega ali já tem ali o preço, qual a ml que tem na cerveja, o valor que vai custar, né? Cada estilo de cerveja. Então isso é bem prático e bem interessante. Mas vamos voltar aqui às nossas dicas, né? A dica de ouro para você chegar num bar e que não tem ideia do que está ali naquele cardápio, que você quer saber se o bar tem algum tipo de degustação, né? E geralmente alguns bares, principalmente os bares mais focados em cervejas especiais, eles têm uma coisa muito legal que é a régua de degustação. Eu vou colocar uma imagem aqui da régua para vocês acompanharem. Para quem nunca viu, essa aí é a régua de degustação. Geralmente ela vem aí numa tábua, né, de madeira, uma bandeja, são copos pequenos, né, cada copo aí tem mais ou menos 100 ml, a quantidade é bem pequena, porque é uma quantidade realmente de degustação. E aí você escolhe as cervejas de 4 a 5, cada bar aí tem uma regra, isso aí não existe uma regra universal, uma lei universal da régua de degustação, cada um monta do jeito que quiser. E aí você pega de 4 a 5 estilos normalmente, né? E pega uma dose pequena de cada um desses estilos. É uma forma mais barata e uma forma também bem interessante de você colocar para o cliente a opção dele escolher diferentes estilos, até para ele saber se ele gosta ou não. É muito mais fácil você decidir se você gosta com uma quantidade menor e pagando também uma quantidade menor do que às vezes você pede uma garrafa de 600 ml de uma cerveja que às vezes você não gostou, né? Ela não está adequada ao que seu paladar está acostumado ou ao que você esperava, né, de uma cerveja. Então, o mais interessante da régua é isso, é você poder montar isso. E qual que é a minha dica para régua? Não pegue na régua estilos que você já conheça. Então, se você já conhece uma IPA, se você já tomou uma Stout e lá no cardápio tem outras opções para você tomar, pega as outras opções até para você experimentar e ir melhorando o seu próprio vocabulário de cerveja, né? Você vai saber melhor, ter uma ideia melhor de que tipo de cerveja é pelo estilo que ela está sendo oferecida. Ou pegue uma cerveja de uma marca, de uma cervejaria que você ainda não tomou, porque cada cervejaria, obviamente, tem um jeito de fazer, né, aquele estilo, e isso vai deixar a cerveja melhor
melhor ou pior de acordo com o seu paladar, né? Tem cerveja, eu gosto muito do estilo India Pale Ale, assim como o Renan, que disse também que é apaixonado pelas cervejas desse estilo, eu também gosto muito, e tem cervejarias que fazem boas IPAs e tem cervejarias que eu não gosto muito, e aí a gente vai mesmo revezando. Não é porque eu não gosto que a cerveja está errada ou ela está mal feita, é só uma questão mesmo de uso de lúpulo. Às vezes tem um lúpulo que me agrada mais, um lúpulo que me agrada menos, né? Isso vai alterando um pouquinho a nossa percepção. Então essa aí é a nossa régua de degustação, e ela é um instrumento muito interessante para usar tanto pelo dono do bar quanto pelo cliente, para poder conhecer um pouquinho mais de cerveja. E aí é bom conferir também a questão dos tamanhos quando você estiver pedindo uma cerveja num bar. O que acontece? Quando você está... Vou voltar para outra imagem. Importante você ficar de olho aí na questão do preço e dos tamanhos dos copos, porque não existe uma regulamentação de qual é o tamanho do copo que tem que ser vendida a cerveja. Então o que acontece? Tem lugar que vai falar assim, eu vendo um pint de cerveja a R$12. E aí você vai falar, poxa, mas um pint é quanto? Tem lugar, aqui onde eu moro mesmo, em Belo Horizonte, eu já vi bar que vende o pint de 500 ml. O pint original, como vocês viram lá no feed, depois você clica lá em cima, na minha marquinha, tem um feed, um post que a gente colocou no feed exatamente sobre esses tamanhos. Você tem um pint, por exemplo, que pode valer 468 ml, ou um pint que vai mais de meio litro. Então você tem que acompanhar para ver qual é a medida que a pessoa está oferecendo e ver qual é o preço que ela está cobrando. Em média, um chopp aí Pilsen, um chopp artesanal especial, né? Pilsen ou Lager, um copo aí de 300 ml não deve passar de R$10. Entre 7 e R$10 é um valor honesto e pagável pela cerveja. Mais do que isso, eles estão abusando de você, então não compre essa cerveja porque ela tá cara, tá? A mesma coisa vai para uma cerveja de estilo India Pale Ale, por exemplo. Aí o preço aí pode variar de uns R$13 até uns 15, se for uma Imperial IPA, por exemplo, né? Ou de uma cervejaria que você sabe que faz uma produção muito restrita, por isso ela vai ficar um pouco mais cara, mas em média o preço é esse aí, tá? Não deixe ninguém passar na sua perna, não, porque preço de cerveja é uma coisa que a gente inclusive falou essa semana, tá aumentando, tá caro, e a gente tem que controlar para poder equilibrar tudo, né? Então agora a gente vai fazer as análises, né, das cartas de cerveja. Eu separei 3 exemplos aí de cartas de cerveja para a gente poder conversar. Vamos começar então pela primeira, que eu já falei um pouquinho dela, eu vou retomar aqui. Eu vou pegar aqui a nossa carta de cerveja de GIS. Essa é a primeira carta de cerveja que a gente vai comentar, é a carta de cerveja feita no GIS. Como eu falei anteriormente, para quem chegou um pouquinho depois, a carta de cerveja de GIS, ela é muito prática, tanto para o consumidor quanto para o dono do bar. Ele consegue trocar cervejas, né, os galões de cerveja, ele consegue trocar de forma mais fácil, sem precisar ficar remontando o cardápio toda hora ou deixando um cardápio gigantesco. Às vezes ele trabalha aí com 30 cervejas, mas ele tem 10 de cada vez. Então ele consegue manter um cardápio pequeno, sem deixar aquele cardápio aí com 2, 3, 4 páginas, sendo que o cliente às vezes vai abrindo e tem aquela frustração, né? Eu queria tomar essa cerveja. Essa não está plugada hoje. A gente só tem a fulana e a outra cerveja. Então isso também gera uma sensação para o consumidor muito ruim, e com isso, com um bar que tem uma movimentação muito grande, muitos estilos de cerveja, é o tipo de cardápio que eu acho mais interessante, né? Fica ali à vista, os preços estão ali, tá vendo? Tem uma American IPA de R$24, ou seja, tá cara, eu não sei de onde é o bar, mas tá caro, fuja desse bar. E aí o que acontece? Esse valor, tanto aí que tem o IBU, né, e o ABV, é importante você deixar essas informações, que são as informações mais simples. O legal, para quem tem uma dica, para quem tem esse tipo de cardápio de GIS, é investir no treinamento de brigada, como eu falei também no início da nossa live. Porque o que acontece? O cliente ele vai escolher a cerveja de forma bem direta, com poucas informações, já escolhe lá o estilo, o que ele quer beber e o preço. Mas se ele quiser harmonizar essa cerveja, ou se ele quiser pedir algum tira-gosto para acompanhar, não vai caber nesse tipo de cardápio como que você harmoniza o que você está vendendo ali. Então é legal instruir, né, o garçom que estiver junto, a pessoa que estiver atendendo, a sugerir. Às vezes o cara chega lá com um fichinha, esses bares geralmente você tem fichinha também que você pode trocar, e levar lá e pede uma porção de batata frita.
Aí o cara vai lá e pede junto uma Reporter, que é uma cerveja escura, né, que não vai combinar muito com a batata frita. Então o garçom pode ser de forma bem simpática, falar com o cara, olha, esse tira-gosto que você está levando, ele fica mais legal com a American IPA, você não quer trocar? É o mesmo preço, por exemplo, né? Desculpa, uma Belgian Blonde, que tá ali, as duas custam R$ 16, é o mesmo preço. Vai combinar mais com a sua porção de batata frita, se você quiser, é uma sugestão. Ou sugere um outro tipo de tira-gosto, né? Olha, com essa Reporter vai ficar muito bem aqui esse bolinho de gorgonzola, né? Que é o tipo de harmonização que vai melhor com esse tipo de questão. O Chico está dizendo aqui para a gente no chat que ele já visitou em alguns bares que quem fazia a sugestão só as mais caras. Isso também é errado, isso é um treinamento de brigada mal feito. Porque você não tem que vender as mais caras, você não tem que vender a que está sobrando, você não tem que vender a cerveja que você está doido para desovar, você tem que vender a cerveja que o cara quer comprar. E se você souber explicar para a pessoa o que tem aquela cerveja, uma hora vai combinar do gosto. A pessoa pode falar, não, eu gostei, quero experimentar essa cerveja. Eu aposto que se eu começar a falar para vocês aqui da Reporter, que é uma cerveja que pouca gente conhece, é um estilo, né, não é um estilo muito comum, você pode acabar ficando curioso e querendo pelo menos provar uma cerveja, levar uma quantidade menor para poder experimentar. Então esse tipo de treinamento de brigada é muito importante para qualquer tipo de bar, mas principalmente para esses, né, que você tem aí o quadro de giz, que o cardápio está todo com giz e que é mais fácil para poder fazer alteração. O segundo tipo de cardápio, que tem um cardápio mais complexo, que é o descritivo. O descritivo é tipo esse cardápio que tem aqui. Ele tem o nome da cerveja, tem as informações todas, tem as dicas aí de harmonização e tem um pouco da descrição, né? Então, se você olhar, por exemplo, a Colorado Apia, tá lá, cerveja de trigo, turva adocicada, com espuma abundante, cremosa, possui adição de mel de laranjeira, né? Então, você descreve bem o que é aquela cerveja, como que ela pode agradar a pessoa, não, o que ela tem de característica. Só que esse cardápio, para mim, ele tem um problema grande, que é o problema do espaço que ele vai ocupar, né, do seu bar. Então você tem que ter uma quantidade pequena de cerveja. Então você vai ter páginas e páginas com textos e textos. E convenhamos, gente, as pessoas não estão lendo nem legenda no Instagram. Elas vão ler um cardápio desse para poder escolher uma cerveja? Não vão, elas vão ver pelo nome, vão tentar ver ali rapidinho preço, qual que é o estilo, tamanho da garrafa ou não. E aí elas vão acabar decidindo o que elas querem beber, né? Então esse tipo de textão, isso funciona para quando o cara não quer investir no treinamento dos próprios garçons e deixa aí na mão do cliente para ele poder escolher o que ele quer comprar, né? É um problema esse cardápio. E fora que, assim, às vezes a cerveja está fora do dia, não tem aquela cerveja, né? Nesse dia da venda, então a pessoa fica com aquele espaço do cardápio gigantesco ocupado, sendo que podia estar com um cardápio muito mais enxuto, muito mais tranquilo, né? Uma das reclamações que chegaram pra gente quando eu chamei, né, convidei todo mundo para participar da live, é exatamente essa, de que os bares, eles têm muita informação, e esse excesso de informação, em vez de ajudar, ele acaba aí atrapalhando, né? Atrapalha o cliente, porque ele não vai ler isso tudo antes de escolher uma cerveja para beber, imagina, né? Não tem a menor condição. Então esse aí é o cardápio descritivo. E o outro cardápio, que tem também, que é um tipo muito comum, que é o cardápio harmonizado. Esse, ele é muito específico para restaurante que eu acho que o uso dele, né, na verdade, é para restaurante que tem um tipo de público bem mais que gosta, né, desse tipo de harmonização de cerveja com comida. Geralmente isso funciona muito nesses lugares bem específicos mesmo. Então, por exemplo, esse que tem aqui tem uma cerveja, é uma cerveja Pilsen que está em cima, que está apagada um pouquinho. Aí tem as sugestões de harmonização. Ele pegou todos os pratos que tem no restaurante e que harmonizam com aquela cerveja, né? Você pode fazer isso de forma no cardápio mesmo, mas pelo mesmo motivo do cardápio descritivo, né, você acaba perdendo um espaço ali que poderia ser do próprio garçom. Aí vai ter gente que vai falar assim, Gleison, mas você, às vezes eu não quero ficar com um garçom ali do meu lado, me falando sobre um monte de cerveja, sendo que eu não sei, eu tenho vergonha, eu gosto de dar uma olhada, assim. Dá para fazer essa forma de texto, mas de uma forma mais resumida.
Ou então o cara pode investir no próprio QR Code que eu falei mais cedo. Você coloca as informações principais num cardápio mais enxuto, porque aí você não assusta o cliente que está querendo ali escolher uma cerveja de forma mais rápida, você facilita a vida desse cliente. E o cliente que quiser saber um pouquinho mais, por exemplo, sobre o texto, quiser ler um pouco sobre a cerveja, ou quiser ler um pouquinho mais sobre a harmonização, ele vai lá e pega um QR Code. Vai lá com o celularzinho na mão, coloca lá no QR Code e acessa, né, esse material extra, digamos assim. Que aí ele gasta o tempo que ele quiser, ele está ali no telefone dele, não está atrapalhando nada da venda, ou seja, a pessoa não vai perder a venda porque teve que colocar um QR Code como informação extra, mas ele vai manter ali um cardápio bem feito e um cardápio bem estruturado, né? Esses são os 3 tipos de cardápio que a gente tem principais para poder fazer no bar, né? Então a dica principal, deixa eu fechar aqui, parar de compartilhar a nossa tela. A dica principal para quem quer escolher, então retomando todas as nossas dicas principais, é primeiro, escolher o que você está com vontade de tomar. Realmente é o mais importante. Segundo, ver se tem alguma cerveja que você já conhece no cardápio, se tem algum estilo de cerveja que você já tomou, alguma coisa semelhante, ou de alguma cervejaria que você gosta, alguma coisa que você reconheça, facilita muito isso. Terceiro é ver se o bar oferece uma régua de degustação, que é aquela possibilidade de você experimentar pequenas doses, pequenas quantidades de cervejas diferentes, a um preço, obviamente, muito menor do que você ter que comprar, às vezes, a garrafa toda ou um copo muito grande, né? E conferir também os tamanhos que são oferecidos no copo, né? Geralmente você tem um chopp, se esse chopp ele é vendido, quantos ml vão ter em cada copo, qual é o tamanho que é vendido, quais são os valores, porque às vezes você tem uma cerveja que tem vendido, por exemplo, um pint e meio pint, e aí você pode tomar meio pint para poder experimentar, e depois, se você gostar, você compra um pint inteiro, né? E aí você consegue tanto economizar quanto não evitar também o desperdício, né? Você evita que a cerveja fique desperdiçada se você não gostar muito dessa bebida, né? Então são essas 4 dicas que são bem importantes aí para você escolher a sua cerveja bem e conseguir beber de forma tranquila, né? Vale lembrar também que o dono do bar tem que fazer os investimentos certos, porque se o bar ou o restaurante não fizer um cardápio que seja informativo e que tenha tudo que precisa, sem cansar o cliente, ele também não vai vender, porque o cliente ele quer chegar no bar, ele quer tomar uma cerveja gelada, como já lembrou aí o Renan no nosso chat. Então, se não adianta ele montar um cardápio maravilhoso, com 20 páginas, com todas as fotos das cervejas, as fotos das comidas, se ele não tem ali informação, ou se a brigada dele, os garçons, né, que trabalham ali, não são treinados. Como disse também o Chico no nosso chat, não adianta você querer que o garçom só venda cervejas mais caras, não é assim que funciona. O cliente ele tem vontade de tomar uma cerveja e quanto mais opção ele tem, mais ele vai ficar na dúvida e ele vai acabar escolhendo às vezes uma cerveja que ele já conhece, porque o ser humano, gente, é do ser humano. Se ele tem várias opções e ele tá na dúvida, ele vai no que é seguro. Ele não vai arriscar de cara numa cerveja muito cara se ele não tiver conhecido isso antes. Então, o dono do bar ele tem que ter esse jogo de cintura para entender melhor como vender aquela cerveja de forma mais clara, mais direta aí para o cliente, né? É isso, gente. Essa foi a nossa live de hoje, desse feriadão aí de como escolher cerveja. Fiquei muito feliz aí com a presença de todo mundo que deu uma passadinha. Espero que esteja todo mundo aí com sua cervejinha na mão, funcionando bem, né, nesse feriado. E é isso, a gente vai se falando durante a semana. Eu vou pegar alguns trechos dessa live e vou colocar em posts separados para quem perdeu alguma dica e quiser rever. E daqui a pouquinho eu coloco a live inteira na íntegra para quem quiser rever algum momento ou fazer algum tipo de anotação. É isso, gente. Brigadão, obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, tchau, tchau.